Então vamos lá, vamos ao o primeiro ponto do nosso estudo. Salmo 1, né, o contraste entre o justo e o ímpio. Desta feita, vamos ao nosso primeiro tópico. Todas as pessoas elas estão separadas eticamente, versículo 1 ao versículo 4. Vamos então ao nosso primeiro subtópico, que é, vamos ver o retrato do justo. Qual o retrato então de alguém que pratica a justiça, que vive para agradar a Deus, né? Como então deve se comportar esse justo no seu dia a dia? Vamos lá, vamos ao verso 1. O texto diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Sempre uma negativa, e aqui nós temos 3 pontos: conselho dos ímpios, caminho dos pecadores e roda dos zombadores, né? Ou escarnecedores ou zombadores, como é que está aqui na minha versão Almeida século 21. O texto começa logo assim: bem-aventurado, né? Então, mais que feliz, pleno, abençoado. E dentro do verso 1 tem 3 pontos. Quem é que é abençoado? Quem é que tem uma vida plena ou que é mais do que feliz? Quem é, né? Nós sabemos que é o justo, mas o texto traz 3 pontos aqui. Primeiro, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, aquele que não anda, né? Aquele que não anda no estilo de vida, na conduta diária, né? O texto diz, aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então, você não segue os conselhos dele, né? Do seu estilo de vida, ou mesmo da sua conduta diária, né? O conselho dos ímpios aqui traz a ideia dos como eles vivem, os seus planos, né? Os seus propósitos, suas orientações, né? E os ímpios são aqueles, né? Quem são os ímpios, né? São aqueles que vivem sem reverência a Deus. Eles não têm temor de Deus, eles não reverenciam a Deus. Pelo contrário, eles rejeitam então os mandamentos de Deus, né? E aí nós temos o segundo ponto. Mais que felizes são aqueles também que não se detêm no caminho dos pecadores, né? Se deter aqui é parar, né? Ou mesmo permanecer ou ficar ali, né? No caminho dos pecadores, né? Sugere aqui um envolvimento, como também uma aceitação, né? Caminho dos pecadores é o estilo de vida desses pecadores, como também as suas práticas habituais, né? Por quê? Porque eles vivem em oposição à vontade de Deus, né? O texto diz assim, né? Não se detém no caminho dos pecadores. Logo, pecadores são aqueles que vivem, têm a sua vida para o pecado, vivenciam o pecado, vivem de forma, não que o justo também não peque, mas ele se arrepende. E os pecadores vivem com o objetivo de pecar, eles não se importam com o pecado, não se arrependem de seus pecados, né? E o texto ainda diz assim, que é o terceiro ponto: nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Se assenta aqui, sentar-se, ou mesmo habitar, ou mesmo permanecer, né? Que implica ali um conforto ali dentro da roda, né? Da participação ali com eles, né? Um conforto, como também uma identificação de estar no meio ali, de acordo com o que eles pensam, como eles vivenciam, né? Ou mesmo a permanência, né? Permanecer ali, né? Roda aqui pode ser traduzido como assembleia, né? E vai se referir de forma direta a um grupo unido por ideias ou mesmo práticas comuns. Eles estão ali em prol do mesmo objetivo. E o texto diz que eles são, em algumas traduções, escarnecedores. Aqui na minha tradução, zombadores, né? Então, escarnecedores ou zombadores, né? Que eles desprezam e também ridicularizam o que é sagrado, né? Especialmente os caminhos de Deus, né? Que são aqueles, inclusive um exemplo, são aqueles que hoje fazem piada com a Bíblia, piada com as histórias da Bíblia, piada com acontecimentos que a Bíblia descreve. É interessante também que eu vou sair aqui um pouquinho do texto para que vamos a outro texto e responder uma pergunta, então, né? Como deve ser o nosso relacionamento
com o mundo ou com essas pessoas que estão lá, né? O texto diz os ímpios, os pecadores, os zombadores. Qual deve ser nossa relação com essas pessoas que fazem parte do mundo, né? O apóstolo João, em 1 João, no capítulo 1 e o versículo 15 e 16, é assim: não amem o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então aqui nós temos como deve ser a nossa relação para com o mundo, né? O que é o oposto do que eles fazem, né? Eles têm, eles vivenciam exatamente isso, né? Eles vivenciam a cobiça da carne, vivenciam a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, o materialismo, né? De uma forma profunda. Eles amam ao mundo, eles amam então ao pecado, né? Mas, no entanto, isso não provém então do Pai, mas devemos vivenciar, não somos extraterrestres, mas devemos vivenciar o mundo de acordo com a vontade de Deus. E aí, no primeiro ponto, dentro do retrato do justo, nós vimos como deve ser o comportamento então do justo nesse mundo de pecado e com esses três grupos de pessoas, né? Os ímpios, né? Os pecadores e os zombadores. No versículo 2, nós temos a conduta, como ele deve então se comportar, qual é as atitudes, né? Como ele vivencia então a sua comunhão para com Deus, né? E aí nós vamos ver que o justo ele tem satisfação na palavra de Deus, né? O texto diz assim: pelo contrário, seu prazer, versículo 2 do Salmo 1. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ou dia e noite, né? Aqui nós vamos ver dois pontos, né, a serem observados. Primeiro, o texto diz assim: seu prazer está na lei do Senhor. Então, seu prazer, seu desejo, seu deleite, sua satisfação profunda está onde? Na lei do Senhor, né? E a lei do Senhor de forma ampla aqui, né? Vai se referir à instrução divina, né? O texto é Torat Yavé, né? Em hebraico, né? A instrução divina, a lei mosaica, né? E de uma forma ampla toda a revelação de Deus, né? A revelação que nós temos hoje, a revelação progressiva e completa, o cânon completo, a Bíblia está completa, não precisamos mais, como fazem os mormons, do livro de Mormons, ou não precisamos, por exemplo, do espiritismo kardecista, o Pentateuco espírita, né? Ou como no caso do islamismo, né? O livro Alcorão, o livro sagrado islâmico, além do que está escrito nas escrituras. O que está aqui já é o suficiente, é a revelação completa, então, do próprio Deus, né? Logo, nós vemos aqui, a partir desse primeiro ponto do verso 2, né, que o justo ele obedece à lei de Deus, ele ama a palavra de Deus. É até uma devolutiva, né? Se você ama ou não, tem amado ou não a palavra de Deus, como você tem lidado então com a palavra de Deus na sua vida, né? Porque a lei para o justo, ela deve ser a sua fonte de alegria, né? E de contentamento também para com sua comunhão, para com Deus. E o segundo ponto aqui ainda, né? Dentro do verso 2 e na sua lei medita de dia e de noite, né? Meditar aqui traz a ideia de repetir, de refletir em voz baixa, né? E se nós, de uma forma bem implícita, né? É como ruminar, né? Como alguém que mastiga lentamente, né? Um alimento para absorver tudo, né? Traz essa ideia aqui no texto, né? O texto ele finaliza exatamente assim: na sua lei medita de dia e de noite, né? De dia e de noite aqui é uma figura de linguagem para constância. O justo, o cristão, o servo de Deus, ele faz isso de uma forma constante, né? Ele tem prazer na lei do Senhor e ele medita nessa lei de dia e de noite, né? Na prática aqui, a palavra de Deus ela está sempre presente
na vida do justo, né? Nos seus pensamentos, como também nas suas decisões. Elas não são decisões soltas, mas decisões pautadas em se Deus vai ou não se agradar e se o que está escrito na Escritura condiz ou não com a decisão que você vai tomar, né? E aí nós chegamos ao verso 3, né? Primeiro, no verso 1 nós vimos o que ele não deve fazer, o justo, no seu dia a dia. No verso 2, o que ele deve fazer. E no verso 3, então, diante disso, qual é o resultado para a sua vida, né? Quais são os resultados naturais na vida do justo? O texto diz assim: ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cujas folhagens não murcham. Tudo que ele fizer prosperará, né? Aqui nós temos 4 pontos para serem observados no verso 3, né? Primeiro, a partir do que ele não faz, né? Ele não compactua, verso 1, com o comportamento, mas como ele age para com isso, né? A partir da sua satisfação para com Deus, com a sua palavra e meditando nela, né? Aqui como resultado, ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, né? Traz a imagem então da árvore, né? E a árvore aqui traz a ideia de estabilidade e nutrição constante, né? A árvore ela cresce naturalmente pelas as condições, né? As correntes de água, ou mesmo tá ali plantada ali junto ela tem ali o seu alimento, ela tem ali, a árvore tem ali a sua nutrição, ela é regada constantemente pelas correntes da água, águas fluentes ali ao seu lado, né? Traz a ideia de provisão de Deus, né? O justo ele tem em sua vida a provisão de Deus, né? E se nós formos para a provisão de Deus, fazendo então uma alusão à palavra, a palavra de Deus ela alimenta e ela sustenta a vida do crente. Logo, um crente que está em desnutrição espiritual, ele não lê e nem medita na palavra de Deus, né? E o segundo ponto aqui é que o texto diz que dá o seu fruto no tempo certo. Logo, o justo, como resultado da sua conduta, versículo 1 e 2, né? Ele é frutífero, né? E ele frutifica no tempo apropriado, né? Sugerindo aqui um cristão maduro, maturidade espiritual, né? Como também paciência para dar o fruto no tempo certo, né? E essa produtividade segundo o tempo de Deus, né? Na sua vida, na minha vida, ele nos torna então frutífero a partir da nossa conduta para com ele, né? E o texto diz: e cujas folhas não murcham. Nesse caso aqui, a folhagem aqui representa a vitalidade constante de uma árvore, né? Ainda dentro da imagem da árvore, né? E nesse caso, mesmo em tempos difíceis, e vem sobre a vida do cristão, nós vivenciamos tempos difíceis, mas o justo ele permanece vivo, ele permanece verdejante, né? Ele é resiliente, né? O justo consegue então, ele consegue ser resiliente, né? Ele é, no caso, ele é sustentado, o cristão ele é sustentado, né? Por sua conexão com Deus, né? A conexão que ele tem com Deus é o que o sustenta. E o quarto ponto aqui do verso do verso 3 diz: tudo quanto fizer prosperará, né? A promessa aqui é de uma prosperidade abrangente, tudo quanto fizer, né? Porém é bom observar que não necessariamente materialmente, né? Não necessariamente todo o cristão ele vai ser alguém próspero materialmente e rico, né? Como é o que prega a teologia da prosperidade, mas pelo contrário, o justo, né? Ele está alinhado com a vontade de Deus, né? E assim terá êxito espiritual e moral em seus caminhos. E se o Senhor o quiser abençoar materialmente, o Senhor o abençoará. Então nós tivemos então um retrato do justo, né? Como ele lida no seu cotidiano com os ímpios, os pecadores, os zombadores. Qual é o prazer que ele tem? O prazer dele está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite, né? E aí o resultado, né? Que nós vimos a ilustração de uma árvore que
na sua conclusão, traz a compreensão que esse justo, tudo quanto fizer, prosperará. E aí nós chegamos ao versículo 4, agora nós vamos para o retrato, então, dos ímpios. Qual é o retrato dos ímpios? Nós já vimos no verso 1 que o justo ele não anda no conselho dos ímpios, e nós entendemos de uma forma ampla, porque esses ímpios, eles não têm temor de Deus. E aí, qual é então o retrato do ímpio? Versículo 4 diz assim: não é assim com os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa, né? A primeira parte do verso diz assim: não é assim com os ímpios. Logo, né, nós temos um contraste com o justo. Ele não é como a árvore plantada, o ímpio não tem raiz, né? Não tem raízes, né? E também não tem estabilidade, né? Logo ele não dá frutos que agradam a Deus, e a sua pode até ter prosperidade material, mas não é uma prosperidade plena em Deus em sua vida, né? E ainda tem dois pontos aqui que nós podemos, dois pontos a serem observados, né? O texto diz que eles são como a palha, né? E também essa palha que o vento dispersa. Então, primeira parte aqui, a palha, né? A palha é um resíduo leve, é inútil, né? Que sobra após, por exemplo, um exemplo pegando da Bíblia, o exemplo do trigo, né? A palha ela sobra, né? Depois de debulhar o trigo, né? De uma forma bem ampla, aqui a palha, né? A palha ela não tem peso, nós sabemos que a palha não tem peso, não tem direção, né? E também não tem propósito, não tem serventia de uma forma mais ampla, não tem serventia, né? E aí o segundo ponto é que o vento dispersa, né? O vento aqui representa forças externas, né? Por exemplo, na vida de do ímpio, né? O julgamento divino. Dá dois exemplos aqui, né? Que o ímpio ele não tem, partindo do vento, né? O vento como uma força externa, né? O julgamento de Deus. O ímpio ele não tem controle sobre o julgamento de Deus, né? Um exemplo que nós podemos extrair da própria Bíblia é o julgamento de Sodoma e Gomorra, como também as 10 pragas do Egito. Eles não tinham domínio, né, sobre isso. Da mesma forma, então, é a vida do ímpio, né? Como também em circunstâncias da própria vida, ele não tem controle, né? Por quê? Porque os ímpios são dispersos facilmente, né? Eles se dispersam facilmente. E aí nós concluímos então essa nosso primeiro ponto, né? Então, que todas as pessoas elas estão separadas eticamente. E aí nós vimos o retrato dos justos, versículo 1 ao 3, e o retrato dos ímpios, né? No segundo ponto nós vamos ver que os justos e os ímpios estão separados, né, judicialmente. Logo, né, versículo 5 e 6, todas as pessoas elas estão separadas judicialmente.